Olá! Você sempre acha que implanta os processos e logo depois todo mundo esqueceu? Que a rotina é muito corrida e os colaboradores nunca conseguem seguir as novas regras? E que todo mundo na empresa só faz o de sempre e tem dificuldade de mudar? Quando você tem uma nova ideia, um monte de gente já diz que não vai dar certo e no fundo você também acha. Eu sou Daniele Leal, trabalho com segurança de alimentos há 15 anos e eu vou te contar como resolver isso. São apenas 5 passos que precisam ser seguidos em ordem e com certeza vão fazer acontecer as coisas na empresa. Antes de começar, vou te convidar para seguir o meu perfil do Instagram e se inscrever no meu canal do YouTube. O primeiro passo. Qualquer processo que você quer implantar na empresa, em qualquer área, eu estou falando de segurança de alimentos, posso estar falando em atendimento ao cliente, posso estar falando em redução de desperdício, você tem que definir claramente o procedimento. Sabe os POPs que nós falamos muito na área de segurança de alimentos? Procedimento operacional padronizado, que a legislação nos obriga a fazer alguns? Então, o bom é levar esses POPs para todos os procedimentos da empresa, mesmo os que não são obrigatórios. Eu costumo chamar de mini POPs, porque os obrigatórios pela legislação de boas práticas eu chamo de POP, e os POPs que eu vou fazendo, que são os outros procedimentos que vamos implantando, chamo de mini POPs. Lembrando que o objetivo desse POP é definir, descrever o processo de forma clara. Então, quem ler um POP vai ter que entender o que é para fazer, passo a passo, quem vai fazer, onde está o material que precisa para isso ser feito, quando vai fazer, quem vai monitorar esse processo e todos os outros passos que eu vou descrever. Mas então, o primeiro passo é descrever um documento. Por exemplo, identificação de produtos. Eu vou descrever o processo de identificação de produtos, porque esse é o procedimento, né, que é etiquetar. Então, tudo que eu produzo no meu restaurante, na minha empresa de alimentação, eu tenho que etiquetar, ok? Então eu sei que esse é o procedimento, mas eu tenho vários tipos de etiqueta, eu preciso que os colaboradores saibam preencher, saibam quais os prazos de validade que eles vão dar para cada tipo de produto. Então eu preciso desenvolver um procedimento que vai descrever tudo relacionado à etiqueta. Lembrando que esse procedimento tem que ser simples, de fácil leitura e estar acessível para quem vai usar. Então, no caso, a etiqueta é manipulador de alimento que executa esse procedimento. Então, tem que estar em todos os setores de fácil acesso o procedimento, orientando isso e todo, lógico, o material que eu preciso para preencher uma etiqueta. Eu brinco muito que acontece, por exemplo, eu implanto um procedimento para preencher um documento. E aí depois a gente vai ver no monitoramento esse documento não está sendo preenchido. Todo mundo sabe como é que preenche, sabe tudo. Ah, por que você não está preenchendo? Ah, porque acabou a folha. E às vezes a pessoa não teve a proatividade de ir perguntar para alguém onde estava a folha. Então, quando eu faço esse mini POP, descrevendo esse procedimento, eu tenho que detalhar até onde vai estar o material para uso. Ok, primeiro passo, definir claramente o procedimento. Segundo passo, treinamento da equipe. Então, o que é o treinamento da equipe? Todas as pessoas que vão estar envolvidas com esse novo procedimento, elas precisam ser devidamente treinadas. Com qual objetivo? De todos entenderem a importância do procedimento, quem são os responsáveis pela execução, onde está esse material, o que fazer em caso de uma não conformidade de processo. Então eu vou reunir essa equipe e o treinamento pode ser de várias formas. O treinamento pode ser realmente numa sala de treinamento, né, ou na área de vendas. Normalmente nas empresas de alimentação a gente usa muito a área de vendas, a área de atendimento dos clientes, quando a empresa está fechada, ou a área de estoque, né, onde couber, se não tiver uma área própria de treinamento, ou se o procedimento for bastante simples, em loco, é na área de produção. Um treinamento de etiquetas, ele pode muito bem ser realizado dentro do setor. Então eu treino essa equipe e tiro todas as dúvidas. Então todo mundo tem que entender, no caso da etiqueta, onde vai pegar essa etiqueta, como é que preenche, qual que é o prazo de validade, tirar as dúvidas de preenchimento. E durante o treinamento também é importante ter a atividade mesmo, todo mundo preencher na prática para tirar as dúvidas. Então, passo 2, treinar a equipe e deixar todo mundo sabendo o que deve fazer. Terceiro passo, implantação do processo com a equipe. No caso das etiquetas, é na prática
acompanhar o pessoal começando a preencher essa etiqueta na hora, né? Então, assim que terminar a produção da matéria-prima, ou quando vou identificar os produtos para irem para a loja, né? Para irem para a área de venda, acompanhar esse procedimento e tirar dúvidas e fazer os ajustes. Por exemplo, na hora pode ser que eu perceba que está faltando alguns itens de validade, que tem alguns produtos que eu não considerei na hora que eu fiz a lista de prazo de validade, ou pode ser que a etiqueta não está colando, ou pode ser que eu pus no freezer e o material da minha etiqueta está caindo quando põe no freezer, então eu preciso fazer os devidos ajustes. Ou, por exemplo, esse passo 3, se for um procedimento de atendimento ao cliente, então eu estou definindo a forma que eu quero que os atendentes, né, ou pode ser, por exemplo, o pessoal que faz o trabalho do garçom, né, ou quem atende, ou quem está num balcão, por exemplo, no supermercado, num balcão, atendendo o meu cliente, como ele vai tratar esse cliente, como ele vai falar, se ele vai sorrir, quais as palavras ele vai usar. Então esse passo 3 é o momento que eu vou acompanhar, né? Eu responsável por implantar esse processo, vou acompanhar isso acontecendo. Então eu vou ficar ali do lado vendo o atendimento do cliente e, lógico, depois que eu termino o atendimento eu faço os devidos ajustes e muitas vezes nessa etapa eu tenho que voltar lá para a primeira etapa, que são os POP, a definição dos POPs, né, dos procedimentos operacionais, e fazer algum ajuste inclusive no procedimento. Mas ok, fiz algum ajuste no procedimento se for necessário, então o procedimento está redondo, passo 1, passo 2, todo mundo treinado, passo 3, procedimento implantado na prática. Procedimento rodando, né? Atividade rodando, por exemplo, as etiquetas sendo identificadas já funcionando. O passo 4, eu preciso ter definido ferramentas para monitorar e garantir que esse processo continue acontecendo. Como? Por exemplo, das etiquetas, precisa ter uma verificação diária do líder de cada setor, é uma sugestão, ou do profissional, do nutricionista, do engenheiro de alimentos, do técnico, do gerente, do proprietário da empresa, tudo vai depender do tamanho da empresa, né, e de quantas pessoas tem trabalhando ali, né, dos graus de liderança. Então, que alguém que seja o líder do setor, todos os dias, no fim do expediente, fazer um checklist, uma verificação se todos os produtos estão devidamente identificados. Ou se é um exemplo, um procedimento de atendimento, vai passar acompanhando uma vez por dia, uma vez por semana, passar e acompanhar o trabalho dos atendentes e ver se eles estão seguindo o passo a passo que foi implantado. É importante que quando eu descrevo lá no POP esse passo, né, qual vai ser o meu monitoramento, eu deixe claro quais são as etapas do plano de ação. O plano de ação em caso de não estar ocorrendo adequadamente o processo, essa pessoa que é responsável pelo monitoramento, o que ela deve fazer para corrigir? Lembrando que sempre tanto a checagem quanto o plano de ação é muito importante que ele seja registrado, que seja documentado, mas, por exemplo, no caso de identificar produtos, se eu monitorei, né, o líder do setor está passando, no fim do expediente, ver se todos os produtos estão identificados, verificou que tem etiqueta preenchida errado. Vai documentar, né, essa não conformidade e vai na hora, nesse caso pode na hora já corrigir. Chama o colaborador e orienta novamente e corrige esse processo. O quinto passo, que é muito importante, que normalmente passa sem ser feito. O quinto passo é a checagem se os monitoramentos estão ocorrendo. Através de auditoria, visita técnica, uma outra visita, uma outra verificação. Normalmente, essas verificações, essa próxima verificação é em formato sempre de checklist. Então, por exemplo, se o líder do setor faz diariamente a checagem do processo, de vários processos, pode passar o profissional da nutrição, da engenharia de alimentos, ou um gerente geral, às vezes até um gerente regional, com determinada periodicidade, quinzenal, mensal, bimestral, e vai ver se essa checagem, no caso, por exemplo, a verificação esse checklist que o líder do setor aplicava para verificar se tinha etiqueta ou não, ou para verificar o atendimento, o formato do atendimento, e vai verificar essa checagem. Novamente, se por algum motivo essa checagem não está ocorrendo, ou se o processo não está ocorrendo, deve-se aplicar um plano de ação. Então, se você seguir estes 5 passos, eu garanto que qualquer processo na sua empresa, após ser implantado, vai ser mantido pelo tempo que for necessário. É isso. Obrigada!